Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Vasco da Gama espera resolver até quarta-feira o transfer ban que o impede de registrar novos jogadores por conta de pendências antigas. O Vasco se defende, lembrando que o regime centralizado de execuções impede que ele acerte essas dívidas antigas. O Thiago Mendes é alguém que espera pelo fim do transfer ban para poder ser registrado. Preciso contar uma informação exclusiva sobre o Vasco. Felipe Maestro anda chateado com sua situação no Cruz Maltino. Até um tempo atrás, antes da contratação do Fernando Diniz, o Felipe tinha enormes poderes no departamento de futebol. Cuidava da base, mas também e principalmente do futebol profissional. Todas as contratações partiam de indicação dele. Marcelo Santana, ou então o diretor executivo de futebol, só era um negociador, mas quem escolhia os atletas que seriam contratados pelo Vasco era o Felipe Maestro. Essa situação começa a mudar com a queda do Marcelo Santana e se torna radicalmente contrária com a chegada do Fernando Diniz. Nesse momento, o Felipe segue como diretor técnico, mas cuidando da transição entre base e profissional. Ele não palpita e tem bem poucos poderes no time de cima. Para completar, o Felipe também muito irritado com uma série de críticas em relação à presença do seu filho na base, o Lucas Loureiro, jogador de 20 anos. Felipe pediu a rescisão do contrato desse atleta e o levou para o Estrela Amadora de Portugal. É só importante registrar que Felipe e Pedrinho têm uma amizade de longa data, mas, a julgar pelos últimos acontecimentos, dá para dizer que houve um distanciamento entre as partes. Quero falar agora sobre o Santos dando um chapéu no Vasco da Gama por um atacante paraguaio. Gustavo Cabadeiro, 23 anos de idade, pertence ao Nacional do Paraguai e tinha negociações avançadas com o Vasco. Santos superou a proposta e espera pelo jogador nas próximas horas, ainda nesta segunda-feira, para a realização de exames médicos. Operação fechada pelo Santos é de compra e o próprio Marcelo Teixeira, em entrevista na noite desse domingo, confirmou o acerto em relação ao negócio. Esse atacante de lado de campo vem sendo muito bem avaliado no futebol paraguaio, pertence ao Nacional, salário na casa dos R$100 mil por mês. A ideia do Vasco nas tratativas com o Nacional era de contratá-lo por empréstimo de 2.200.000 e tendo uma opção de compra de 12.200.000. Não tive acesso aos números do negócio do Santos, que dá para cravar que será uma compra. Jogador que na atual temporada soma 24 jogos com 10 gols e uma assistência. O Alan Oliveira pedindo para todo mundo deixar like, algo importante. O Adilton Nunes, o Vasco lamentável a situação. Tem informações, Nicola? Eu não tenho a menor esperança e expectativa de que o Vasco passe pelo Independente Del Valle. Eu acho que o único alento nessa história é de que é uma competição a menos para que o Vasco possa se dedicar a encarar o Brasileirão com seriedade para evitar qualquer risco, né? Porque tudo que o Vasco não precisa é correr risco de rebaixamento mais um. Próxima pergunta, Cauã treinador. O Carlos José, Vascão vai cair. Cara, a volta do pós-Copa do Mundo de Clubes é traumática, né? O Vasco que estava super bem antes, metendo um 3-1, jogando o fim da bola contra o São Paulo, tomou 4-0 do Independente Del Valle, tomou 2-0, são, quer ver, 6, fazendo as contas de quantos gols o Vasco sofreu desde que voltou. Peraí, só para não dar informação errada. Ó, o Vasco nesse momento aparece em 16º, é a primeira posição fora da zona, tá? O Santos voltou para a zona do rebaixamento, 14 pontos, o Vasco também tem 14, mas está fora da zona de rebaixamento. O Vasco desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. 2-0 para o Botafogo, 4-0 para o Del Valle e o empate 1-1 contra o Grêmio dentro de casa, resultado bem ruim. O Renan Nardelli quer saber se o Palmeiras quer o Peck. Gabriel Peck, jogador formado no Vasco, que pertence ao Los Angeles Galaxy. Alguns setoristas do Palmeiras chegaram a publicar que tinha negociação, que a coisa tinha avançado. O Palmeiras e o representante do PEC negam. O Palmeiras garante que esse nome nunca foi discutido internamente. E eu conversei com o Carlos Leite, que não costuma responder, mas dessa vez respondeu. Carlos Leite assegurou que se o PEC sair do Los Angeles Galaxy, vai ser para jogar na Europa. E até um outro empresário, que é muito forte no futebol americano, me contou que ele foi sondado pela Inglaterra, embora não tenha sido apresentada a proposta. Canal Rainier Honorato. O que tem de verdade do Vasco com Alan Minda e Thiago Fernandes? Já deixei meu like. O Alan Minda é um velho sonho do Vasco, jogador equatoriano de lado de campo, de boa qualidade. Não dá para dizer que o Alan Minda não tenha futuro. Pertence ao Cercle Bruges.
que é um dos times que disputaram o quadrangular final do campeonato belga, tá? 22 anos de idade, temporada última de 41 jogos, 3 gols e 6 assistências. Tá avaliado, deixa eu ver qual que é o valor de mercado que atribuíram a ele. 4 milhões de euros, tá? Não se trata de uma operação fácil. O Vasco é um devedor que a gente já sabe, de bilhão. Mas numa entrevista ao canal Sports Markers, Market Makers, acho que é esse o nome, o Fábio Melo, empresário do Adson, trouxe detalhes muito importantes e talvez jogue luz em algumas contratações. Vamos falar sobre isso? Então vamos embora, vou começar sobre esse assunto. O Fábio Melo, que é empresário do Adson, revelou nesse podcast, está aqui no YouTube, que o Vasco, que não pagou nenhuma parcela ao Nantes da França, na contratação feita pela 777, é lá atrás, mas não importa, foi a SAF do Vasco que fez. O Vasco não pagou R$1 da comissão do Fábio Melo, que é o agente do atleta, que é normal, e o Fábio Melo levantou a seguinte questão: porra, o Vasco entra em recuperação judicial, propõe a mim a dívida que eu tenho, reduzir 90%, que é o deságio que ele me oferece, e me pagar em 19 anos. E o pior, o Vasco está no papel dele. Porra, eu devo, olha só, mas consigo te pagar assim. Beleza. Só que o pior vai passar agora. O Vasco liga pro Fábio Melo: Fábio Melo, esquece esse jogador, ele é teu. O Fábio Melo disse o seguinte, falou: cara, se for bom pro meu atleta, eu tenho que engolir e fazer a operação, pensando na performance do atleta. Mas onde é que eu quero chegar com essa denúncia feita pelo Fábio Melo, né? Esse alerta levantado por ele. O Fábio Melo pode pensar assim. O Giuliano Bertolucci pode não pensar. O Carlos Leite pode não pensar assim. Aí a gente para nas mãos de um empresário. Você tá o Paulo Pitombeira. Porque o Edmundo disse no canal dele, e ninguém veio a público contestar, ninguém da direção do Vasco, ninguém ligado ao Paulo Pitombeira, ao Léo Jardim, ao Thiago Mendes, que a contratação do Thiago Mendes foi uma imposição do Paulo Pitombeira para renovar o Léo Jardim. Ninguém veio a público dizer que não. Nota oficial, a informação não condiz com a realidade, tá levantando um falso e tal. Então a gente fica com a versão do Edmundo. Aí a gente vem no Fábio Melo, que é um empresário da bola, que fala exatamente sobre isso. O Vasco deve, não paga, propõe pagar lá na frente com um deságio de 90%, ainda me procura para levar um jogador que é meu. Será que só o Pitombeira está recebendo? E por isso a gente fica até nas mãos de um empresário só? Não sei. Porque assim, é tudo muito estranho. As contratações feitas tecnicamente deixam muito a desejar, muito mesmo, muito a desejar. E a gente não enxerga um futuro, né? Qual é o futuro que a gente enxerga para esse time? Aí eu venho para falar sobre a Sul-Americana. Será que vale a pena a gente ficar na Sul-Americana? Pô, Fábio, a gente tem que reverter esse placar. Esse time aqui, cheio de craques, esse tinha craques. O Vasco hoje não tem um craque. Um craque o Vasco não tem. Tem bons jogadores, craque nenhum. Esse aqui tinha só o quarteto da frente. Romário, Euler, Juninho e Juninho. Pernambucano e Paulista. Se eu for lá pra zaga, tem um rapaz chamado Mauro Galvão. Tem um lateral direito do Tetra, Jorginho. Quer que eu veja mais? Preciso ver mais? Tem o Pedrinho aqui no cantinho. Tem Júnior Baiano. E esse time é o diferencial. Se você me perguntar se eu acredito, eu não acredito. Dificilmente o Vasco vai inverter essa vantagem, porque os caras podem perder por 3 gols de diferença. 3 gols. Ah, deu 3-0 Vasco. Não acontece nada. Mas assim, a parada do Independente Del Valle cara, a altitude conta muito lá. Tanto que os vascaínos ficaram zoando, né? Ah, porque o Flamengo foi lá e tomou de 5. E é verdade, mas teve vários... Verdade. Poréns ali, porque era Covid, metade do time estava com Covid, o Domenech nem treinou, ele falou que teve até vulcão, quando tava... Enfim, um monte de... Sim. Enfim, quando veio para o Rio de Janeiro, tomou de 5. Então, assim, ó, são times... Altitude, sai da altitude. Exatamente, são fracos,
que se vale muito pela altitude. Então, assim, o Vasco pode ganhar. Não sei se vai ganhar de 4-0, mas ganhar, pode ganhar. Não é um bicho papão, o Independente Del Valle. O Mas uma problema, coisa, se tivesse perdido lá de 1-0, 2-0, dava. Agora, 4-0, aí é um peso gigante, né? eu acho que a questão toda é o seguinte: ter que ganhar. Porque obrigatoriamente, para chegar à fase oitavas de final, tem que levar no mínimo para os pênaltis. Vencer por 4 gols de diferença. 5, avança direto. Esse time do Vasco, e o Diniz falou isso depois da coletiva. Não, se a gente criar esse volume, terça-feira, a gente faz os gols. Mas quem garante se só fez 1 contra o Grêmio, que vai fazer 4 contra o Del Valle, com o mesmo volume de criação? Ninguém garante isso. Também a empolgação da torcida, né, Fábio? Porque se o Vasco tivesse Claro. vencido o Grêmio, aí dá né? Agora, se empatar com o Grêmio, assim, e poderia ter vencido, já dá mais uma ducha de água fria, né? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo sobre o Vasco da Gama. Aqui trazemos as principais notícias sobre o Vasco todos os dias.